de onde vem, mas não somente isso, mas como nós podemos sermos transformados pelo aquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Esta carta Paulo escreve corrigindo várias condutas da igreja, mas também revelando a performance da igreja na ação do Espírito Santo. Uma das grandes ênfases na carta de Paulo é a pessoa do Espírito Santo. O agente transformador da igreja. O agente que aplica a obra da redenção. O agente que desperta a igreja. Só depois do derramamento do Espírito Santo é que a igreja sai para proclamar. Sem poder não há missão, não há obra. Então, 1 Coríntios, no capítulo 2, e diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vamos lá do 14 ao 16 juntos, vamos lá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez, baixe sua fronte. Pai de amor, tua palavra foi aberta, lida, o teu Espírito Santo que habita em nós, que habita na igreja e que nesta noite está presente aqui em nossas vidas, este que nos ilumina, nos dá entendimento. Nós pedimos que pela ação do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, o Senhor venha operar em nós. A tua boa e santa palavra, que goteje sobre nós a doutrina do Senhor, ó Deus. Saímos daqui edificados, para o louvor da tua glória, para o nosso bem, para o crescimento do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Doutrinas saudáveis em sua aplicação. Neste capítulo, Paulo vai tratar da obra do Espírito Santo na aplicação da palavra ensinada, da palavra doutrinada e na palavra pregada. No versículo 1, e você podia observar aí o texto, Paulo vai dizer que não trouxe o seu doutrinamento aqui através da capacidade de oratória, de uma linguagem ou de sabedoria humana. Não foi desta maneira que ele esteve entre os coríntios. Pelo contrário, uma total e completa dependência de Deus. No versículo
2, ao versículo 3, ele vai manifestar, então, a sua simplicidade diante do povo de Deus. O objetivo mesmo é o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E diz assim, olha, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ou seja, o poder que transformou a palavra, a ministração do apóstolo Paulo vinha do alto, porque ele era um homem completamente dependente de Deus. Podemos dizer que ele chegou lá trêmulo, com medo, entendendo da grande responsabilidade que ele tinha de ser um dispenseiro dos oráculos de Deus, de levar a palavra de Deus. Então, para que ninguém se apoiasse na sua habilidade como pregador, mas no poder de Deus. Então, Paulo prega, ele ensina com temor e tremor. Ele entende a responsabilidade, ao mesmo tempo, o privilégio de ser porta-voz de Deus. Versículo 4 e 5, Paulo vai evidenciar que ele não traz um ensino ou um doutrinamento baseado em sua capacidade ou na sua pessoa, mas no poder de Deus. Não há no apóstolo aqui presunção de trazer algo que Deus já não tenha entregue, que não tenha revelado, mas para que aquelas pessoas que lessem ou que ouvissem esta mensagem, não se apoiasse na sua pessoa, mas na obra exclusiva de Jesus, que estivessem alicerçados na doutrina da graça. Esse é o objetivo da sua pregação. Verso 4, a minha palavra, a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva, de sabedoria. Eu não usei uma linguagem que pudesse confundir vocês. Oh, como Paulo era eloquente. Pelo contrário, ele não era um homem eloquente. Apolo era. Paulo era um homem teologicamente perfeito, biblicamente profundo, espiritualmente maduro, um homem cheio de unção e de poder de Deus. A história revelou alguns homens de Deus assim, Jonathan Edwards, que muitas vezes lia por horas os seus sermões, dificuldade de falar dele era muito grande, mas ele escrevia muito bem. E muitas vezes, lendo os seus sermões, as pessoas entravam em pânico na simples leitura, por tamanha unção e poder de Deus na vida daquele homem, que era zero de oratória, de linguagem, mas cheio do poder de Deus. As pessoas estavam apoiadas exatamente no Evangelho e não na pessoa do pregador. A partir do versículo 6 até o versículo 9, Paulo vai fazer um contraste entre as sabedorias do mundo deste século e a sabedoria de Deus, entre aquilo que é visível do mundo, dos homens temporais, e aquilo que é invisível, aquilo que estava oculto em Deus na eternidade, mas é revelado aos eleitos, o evangelho da graça de Deus. Paulo então passa a fazer um contraste, tudo aquilo que se pode ver, ouvir, sentir, pensar sobre a eternidade, algo que homem algum não possui a capacidade de ir além do óbvio, do ordinário, do visível, do temporal. Paulo vai dizer que ninguém, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus vai revelar para nós. O que está esperado para nós, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A partir do versículo 10, ele passa agora a apresentar, então, a obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que habita nos crentes, naqueles que passaram do novo nascimento, e ele revela, diz o texto, até as coisas mais profundas de Deus, àqueles que o amam. Exatamente os mistérios do reino de Deus. Homens e mulheres muito simples, iletrados, com um conhecimento, com a sabedoria vinda do alto, puderam desfrutar das delícias que nenhum homem sábio desse mundo pôde provar, da sua intimidade, da sua vida piedosa e simples diante de Deus. Então o verso 10 diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscrutas, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, nós temos que mudar o nível do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós estamos catando só cascalhos em cima,
Nós precisamos cavar profundamente, encontrar as pepitas mais profundas, as esmeraldas, os diamantes, aquilo que é mais precioso. O nosso relacionamento com o Eterno, através da obra do Espírito Santo, precisa ser aprofundada com Deus. Paulo está dizendo, Deus quer revelar muito mais para nós. Muito mais do que o homem natural, ou os olhos naturais, ou a própria crendice popular, o evangelicalismo raso que nós vivemos pode demonstrar. Ele está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. No versículo 11, o Deus que habita em nós, o Espírito Santo da promessa, é quem revela, quem aplica essas coisas superiores, celestiais do reino de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Precisamos orar pela obra do Espírito em nossas vidas. Crentes cheios do poder do Espírito Santo, que revelam coisas superiores. Versículo 12, vemos aqui que pela graça o Espírito Santo que habita nos crentes abre o entendimento daqueles que nasceram de novo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Há muita gente vivendo uma vida rasa, que não se apropria da obra do Espírito, daquilo que Ele pode produzir na sua vida. Você está bebendo ainda leite, mas você poderia estar se desfrutando de finos manjares. Está vivendo uma vida xoxa, mas poderia estar vivendo uma vida profunda com Deus. Então nós vemos que Ele abre entendimento àqueles que nasceram de novo. Versículo 13. Versículo 13, ele diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com... Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar. Para lembrar, você tem que ter ali, tá, irmão? Ouvido, visto. Então, o seu sentido precisa ser aguçado daquilo que já existe. Tem gente que não lê a palavra de Deus e quer lembrar de quê? Meu irmão, seu HD está vazio. Não tem nada. Quando você puxar de lá, não tem arquivo. Está zero. Você precisa ter fome de Deus e da sua palavra. Ruminar ela dia e noite. Então, no versículo 13, por isso as doutrinas, as pregações, os ensinos, os princípios recebidos pelos crentes têm sentido, porque eles são capacitados a entender o que o Espírito está revelando. Quando você lê, você medita na palavra, a obra do Espírito faz você entender. Eu não sei se você já foi pego assim de surpresa, um momento de se emocionar numa leitura bíblica. Falei, que coisa maravilhosa, eu não tinha percebido isso. Essa semana nós estávamos na cama, eu, os meninos, a esposa, nós estávamos ali e compartilhando algumas coisas. Eu falei, olha, esse texto me emociona todas as vezes que eu leio. Parece um texto tão simples. Estava dizendo lá assim, olha, e eles deixando tudo o seguiram. Os discípulos. Acontece um milagre, a pescaria foi horrível durante o dia, Jesus chega no final do dia, manda lançar rede de novo, eles lançam, uma grande pescaria acontece, eles trazem os barcos para a beirada da praia, agora é hora de celebrar a colheita. E Jesus fala assim, olha, abandona tudo que vocês vão ser pescadores de homens. E diz assim, deixando tudo, o seguiram. Toda vez que eu leio esse texto, gente, capacidade de deixar tudo, tem que ser obra do Espírito ou o cara é maluco. Tem que ser algo muito de Deus ou ele está fora de si. Obras, uma simples leitura, Deus vai trabalhando e revelando profundidade ao nosso coração. Ele vai nos tornando capazes de conferir coisas espirituais, com entendimento espiritual, e não com sabedoria humana, capacidade de discernimento. O que mais falta na vida dos crentes hoje é a capacidade de discernir entre coisas e coisas. Há uma confusão de conteúdo, por isso a prática é ruim. Não sabe o que está vivendo, não entende, não compreende os princípios bíblicos, faz uma confusão, uma miscelânea, falta conferir coisas espirituais com espirituais. Nós precisamos voltar a sermos bereanos. Diz que os bereanos conferiam tudo que Paulo ensinava, se realmente era aquilo que a Bíblia estava dizendo, porque eles queriam viver não nas palavras de Paulo, mas no que a palavra de Deus
Dizia. No verso 14 agora, Paulo explica por que o homem natural, o homem que ainda não é a habitação do Espírito Santo de Deus, que não conheceu, não recebeu o Espírito Santo, o porquê ele não entende, nem aceita a obra da salvação, por que ele permanece perdido, porque ele está ainda morto nos seus delitos e pecados. Até dizer, nós somente os vivos, espirituais, esses podem discernir a maravilhosa obra da graça. Ele diz assim, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não é matematicamente, não é logicamente, e nem teologicamente, é espiritualmente. A ficha tem que cair. Eu lembro eu ensinando sobre convicção de salvação, sobre certeza de salvação, duas jovens me ouvindo, e de repente elas começaram a chorar. E abraçaram uma outra e disseram assim, entendemos tudo agora. Eu tinha certeza que foi o Espírito que revelou a elas. O que eu ensinava era algo lógico da Bíblia, mas elas entenderam espiritualmente o sentido daquilo. Aquilo teve aplicação em suas vidas, uma obra que só o Espírito pode produzir. O versículo 15, porém o homem natural, ou o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui nós vemos a vida, a ação do Espírito Santo na vida do crente, habilitando-os como filhos de Deus. Aqui há uma identidade do crente com Deus, dos filhos de Deus com Deus Pai, onde os crentes se sentem filhos queridos e amados, eles não estão debaixo mais de condenação, mas eles estão justificados. Já não há nenhuma condenação. E não apenas estão justificados, mas um dia eles assentarão em tronos e julgarão os ímpios. Paulo está revelando algo especial aqui. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não vai ser julgado, porque ele já foi justificado. O Espírito Santo que vai revelando. Verso 16, Paulo então finaliza essa porção falando da ação do Espírito, alinhando a nossa mente com a mente de Cristo, de maneira que nós possamos pensar aquilo que Cristo pensa, consoante a vontade dEle, consoante ao reino dEle, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Mas ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. Nosso padrão é outro. A cabeça que nos conduz é Cristo agora. É Cristo. Bom, depois de entendermos essa dinâmica do Espírito Santo, nesta porção que Paulo expõe nesta carta, nós podemos trazer algumas aplicações, entendendo que as doutrinas bíblicas, e elas são saudáveis porque são bíblicas, são reveladas e são aplicadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem um papel essencial na revelação e na aplicação da boa doutrina. Ele que realiza essa obra na vida dos eleitos. Quando? Aí eu quero tratar rapidamente aqui. Primeiro, é o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados. Não é a oratória de ninguém. É o Espírito Santo de Deus que convence os pecadores dos seus pecados. Por mais que você tente, você está evangelizando alguém, e você confronte, você é um instrumento de Deus, é um canal. Mas é a obra do Espírito que sopra onde, como e quando quer, é que vai operar. Então o tempo também não é nosso. O modo é, somos o canal. O tempo, a unção, o poder é de Deus. E muitas vezes nós estamos praticamente como que enchendo um cálice. Enquanto ele não transbordar, Deus tem um tempo, a gente vai evangelizando e orando, não é isso? A gente vai confrontando pecadores. Há um momento que ele vai cair em si. Talvez não seja você que vai colher. Eu quero dizer que muitos de nós entrou numa lavoura de alguém que já plantou, e semeou com lágrimas, e você entrou na colheita. Você disse uma palavra, o sujeito desmontou na sua frente, quer entregar a vida a Cristo, está arrependido dos pecados, e você tem assim, poxa vida, hoje eu fui bem, hein? Mas tem 50, 40, 30 anos que alguém vinha lançando sementes. Natan confrontou Davi, pum, caiu. Mas poderia não ser automático, poderia demorar. Tem crente que tem efeito retardado, né? Recebe a palavra no dia, mas chora no outro.
Deus é que sabe. O poder e o tempo é dele. Em João 16:8, Jesus diz que o Espírito Santo teria esse papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito, nenhum pecador teria consciência do seu estado e nem chegaria ao arrependimento sem a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos convence, então, do pecado, que abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para entendermos que é uma porta aberta para nós, uma porta oportuna. Então é o Espírito Santo que convence os pecadores dos seus pecados. Segundo, é o Espírito Santo que promove um novo nascimento do pecador. Ele que desperta um interesse pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, por sua palavra, por ouvir, por querer Deus. Em João 3,5, no encontro com um líder da sinagoga, um líder chamado Nicodemos, Jesus fala do novo nascimento como condição para entrar no reino de Deus. De que a obra da regeneração precisava acontecer, de que ele precisava passar por um nascimento espiritual, não físico, espiritual. E naquele discurso diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas o homem ele é concebido em pecado, nasce numa natureza miserável, caída, inclinada ao pecado. Ele não pode mudar por si mesmo. O morto não se levanta sozinho, a não ser que seja levantado. Tem que ser um sopro do Espírito. Tem que ser uma obra espiritual. Ele está condenado ao inferno por si mesmo. Nós sopramos, mas é o Espírito Santo que atua. Nós profetizamos nas vidas, mas é o Espírito Santo que levanta o exército. É Ele que faz os ossos se juntar aos nervos, à carne e a tomar vida. Só o Espírito Santo pode mudar disposições íntimas da alma e nos fazer uma nova criatura. Muitas vezes nós pregamos e falamos assim, Deus, mas o povo continua fazendo a mesma coisa. Então, na parte humana, eu creio que tudo depende de mim. Eu estudo para pregar melhor possível, para ensinar melhor, para ser de maneira mais inteligível. Mas eu creio que tudo depende de Deus. Eu prego sabendo que depende de mim, muito esforço. Mas eu creio que tudo depende de Deus. Se Ele não cooperar com a ministração da palavra, vai ser um discurso vazio. Vai ser um conteúdo a mais somente, um fardo a mais. Mas se Ele cooperar com a palavra, uma ação sobrenatural vai acontecer. Sobrenatural. Eu nasci num lar cristão, um lar de bom testemunho, de crentes que amavam a Deus, que amam a Deus, minha família toda é crente, de bom testemunho, mas houve um dia que toda a semeadura na minha vida fez sentido. Que um outro elemento, uma outra pessoa soprou, e era o dia que o Espírito falou assim, hoje eu jogo ele no chão. E foi o dia do quebrantamento, o dia da confissão, o dia do novo nascimento. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode nos dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Só pela obra do Espírito Santo o pecador pode ser regenerado, nascer de novo, fazer parte da família da fé, da família de Abraão. Só pelo Espírito Santo de Deus. Como a igreja depende do Espírito Santo de Deus, ele precisa clamar por ele. Também, terceiro, o Espírito Santo é aquele que sela o pecador para a salvação. Ele não apenas, ele nos desperta, não apenas nos convence do pecado, não apenas promove o novo nascimento, mas ele nos sela para a salvação. Ele sela o pecador para a salvação. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo está fazendo um tratado teológico. Os 3 primeiros capítulos de Efésios são um tratado teológico praticamente. Paulo está tratando da doutrina da salvação, desde a eleição, predestinação, Deus chamando pela pregação, Deus salvando, Deus selando o pecador para a obra da salvação. Então Paulo vai escrever que nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Aqui Paulo nos compara a uma carta que é dirigida ao céu, o Espírito Santo sendo a garantia de que nós vamos chegar lá. O selo aqui é símbolo de propriedade, é como você que preparasse uma carta e fosse ao correio, e na parte da frente da carta ali você vai colocar o nome do destinatário, quem será o dono desta carta.
E você coloca lá José da Silva, coloca o endereço ali, de onde vai chegar. E é naquele lado que você cola um selo, dizendo que aquela carta o dono dela é aquela pessoa, ele precisa receber esta carta. Do outro lado tem um remetente, não é tão importante. Quem manda, o importante é quem recebe agora. Ele é o dono da carta, do conteúdo que está na carta. Bom, nós somos selados, o destino nosso é o Pai. É a casa do Pai, o endereço é este. O Espírito Santo é o selo de que somos propriedade de Deus. Nós somos selados para a salvação e nós somos enviados para a glória. Numa viagem temporária, que para nós parece demorar muito, mas para Deus um dia como 1000 anos, como? Um dia é muito rápido para o Senhor. Então Ele sela. Quando cremos em Cristo pela pregação do Evangelho, somos selados pelo Santo Espírito da promessa. O selo fala de propriedade, passamos a pertencer a Deus e fazemos parte agora da família de Deus. O selo fala da pureza, a obra realizada por nós, em nós e através de nós. É uma obra genuína, é verdadeira, pertencemos a Deus. O selo fala de algo que não pode ser violado, ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo. Em Romanos 8, verso 16, Paulo chega a dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele nos dá uma segurança eterna, ele nos sela para a salvação, obra do Espírito. Quarto, é o Espírito Santo que garante a redenção do pecador. Efésios 1,14. Paulo complementa dizendo que o Espírito Santo é a nossa garantia, diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo está dizendo o seguinte, estamos penhorados em Cristo Jesus por obra do Espírito. Penhor é garantia. Quando você precisa de um empréstimo e você tem uma joia de família, seja um anel, seja um brilhante, uma pedra preciosa, você vai num banco onde tem penhora e você penhora aquele bem ali. E dizendo, eu preciso de 10 mil, o bem vale 20. Quando eu pagar, eu pego de volta. É a garantia, é a fiança, é a garantia de que vai haver pagamento. Então, assim que Cristo nos recebe como filhos de Deus, como herdeiros com Ele, então Ele nos dá fé para crer nele e recebemos a vida eterna. No mesmo instante, o Espírito Santo nos dá o selo da garantia e também nos penhora como garantia de que essa obra que foi começada em nós será completada até o dia de Cristo. É como um anel de noivado, é uma garantia, olha, vai acontecer o casamento. Vai acontecer o casamento. O Espírito Santo em nós é essa garantia divina, ele testificando dia a dia de que nós somos filhos de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz as Escrituras. O Espírito Santo tem que falar com você, amado. Todos os dias. Todas as vezes que você escorregar na sua conduta, o Espírito Santo ele tem que entristecer seu coração, porque é um papel que ele faz. E te levar ao arrependimento, não ao remorso, ao arrependimento verdadeiro, genuíno, que gera mudança. Tem muito crente cheio de remorso, não muda de vida. Fica triste com o que fez e continua fazendo errado. Tem que nascer de novo. A obra da regeneração não aconteceu. Porque ela nos leva para arrependimento verdadeiro e genuíno. O choro do arrependimento. É voltar para a casa do pai e dizer, ó pai, pequei contra ti. E trata-me como um dos teus funcionários aí. Onde o senhor quiser me colocar, eu estou dentro. Eu quero uma nova vida, eu estou voltando para casa. Eu não vou ficar lá no mundo mais. Então o Espírito Santo é aquele que garante esse pagamento dessa obra. Quinto, o Espírito Santo é quem conecta os pecadores ao corpo de Cristo. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. No capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 13, Paulo escreve, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi nos dado beber um só Espírito. Todo aquele que crê em Cristo é introduzido na igreja de Deus, no corpo de Cristo, por obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem coloca pessoas na igreja. Não numa denominação, num templo, mas no reino.
É Ele quem introduz, e Ele faz isso com um chamado eficaz, com uma graça irresistível. Ele vai nos chamando por graça, e você é incapaz de resistir ao chamado amoroso do Pai. Obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem batiza os crentes como membros do corpo de Cristo. Nenhuma denominação religiosa ou rito sagrado pode nos fazer participantes da igreja cujos membros estão rolados no céu, senão o Espírito Santo. É Ele quem arrola os crentes. Somos batizados, então, não num batismo de dons, mas batizados num corpo, introduzidos num corpo, fazemos parte, por isso nós nos chamamos de membros, somos membros de um corpo. Nós somos fragmentos de uma grande rocha. Jesus disse para Pedro, Pedro, você é pedra, é Cefas, é lasca de pedra, você faz parte da rocha agora. A nossa rocha é Jesus, a pedra fundamental, a pedra da esquina, a pedra angular. É dela que as demais fazem parte. O edifício só pode ser feito sobre Cristo. Então, sua pedra está em outro lugar. Então, você não faz parte do reino de Deus. Mas quando Ele traz para o reino, você passa agora a ser edificado. Casa espiritual de Deus. Você é habitação. Você é parte da família da fé. Da família de Deus. É Ele quem conecta. É obra do Espírito Santo. É Ele quem conecta. Não é oratória, não é sabedoria humana. Paulo estava dizendo, olha, não é isso tudo que poderia ser muito bem feito. É uma obra espiritual. Também é o Espírito Santo que, em sexto lugar, que capacita os pecadores com poder, com dons, com habilidades. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, Paulo diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, tem resultados bons nisso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento do Espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo é o capacitador dos crentes, Ele que ministra dons para o exercício do ministério no reino de Deus. Ele que concede dons diversos aos filhos de Deus para a realização de toda a obra, para um fim proveitoso. Isto é a obra soberana do Espírito de Deus nas nossas vidas. Não depende de quem quer ou de quem corre. Não é você que era muito voluntarioso antes de se converter. Os seus dons e talentos externos, ou antes do reino, pode servir no reino de Deus, mas novos dons Deus pode te dar para o serviço proveitoso dEle. Nós vamos estudar isso na classe de Princípios 2, os irmãos que estão lá na classe, vamos tratar bastante disso nesses dias. No corpo de Cristo não pode existir, então, complexo de inferioridade ou de superioridade. Deve sim existir mutualidade, porque não tem nenhum crente que deixe de ter pelo menos um dom, e nenhum dos crentes tem todos os dons, mas cada um tem os seus dons, os seus chamados para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que cada um realiza uma pequena tarefa, e o todo da tarefa é realizada, assim o reino caminha. E uma igreja saudável não é aquela igreja que ela funciona quando o pastor está na frente, liderando e presente. Essa é uma igreja dependente. A igreja saudável não é aquela igreja que funciona quando o pastor está presente. Mesmo sentado no banco, as coisas estão funcionando. A igreja saudável é aquela que funciona mesmo quando o pastor não está nem presente e nem liderando. Cada um sabe o que tem que fazer. E faz porque não serve ao pastor, serve ao Supremo Pastor. E os seus dons pertencem a Ele, ao Espírito Santo quem deu. E Deus deu para a edificação de todo o corpo. Eu oro para que assim seja aqui. Esses dons devem ser exercidos, então, não para a glória pessoal de cada membro, mas para a edificação e crescimento do corpo de Cristo, bem como para a glória de Deus. É obra do Espírito Santo promover a glória de Deus.
E por fim, em sétimo lugar, é o Espírito Santo que dá poder, que dá autoridade para os crentes testemunhar a sua fé em Jesus. Sem autoridade, sem unção, sem poder do Espírito Santo, é só discurso. É só discurso. E muitas vezes nós vemos pregadores inflamados, vazios de Deus. Pregam um conteúdo até bonito, mas não muda o coração das pessoas, porque falta o poder do Espírito de Deus. Em 92, Reinhard Bonk, que teve no Brasil, um evangelista, e chamava Cruzada para todas as nações. Christ for all nations, Cristo para todas as nações. E naquela cruzada, este homem, ele pregou num dos dias, mas uma coisa que eu fiquei assim, extasiado, eu era adolescente na época, é que a hora que ele abriu a Bíblia, já havia um quebrantamento. Uma presença espiritual maravilhosa, as pessoas já estavam chorando, quebrantadas. Quando ele diz assim diz a palavra do Senhor, o povo já começava a chorar. E eu mesmo não sabia porque eu estava chorando, eu só sei que um temor imenso no coração. E eu falava, Deus, eu quero pregar assim. É lógico que ele tinha grande conhecimento da Escritura, mas por trás de tudo isso estava uma grande dependência de Deus. Era Deus agindo. Billy Graham foi um pregador muito simples do Evangelho, mas com uma autoridade que Deus dava, de chamar pecadores ao arrependimento, que poucos teve o privilégio. É o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar. Jesus disse assim para os discípulos, olha, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam daqui, senão vocês vão fazer obra na carne. Vocês precisam ser cheios do Espírito. Vocês precisam se encher do Espírito. Em Atos 1:8, Jesus deixou uma promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui onde vocês moram, a vizinhança mais próxima da Judéia, entre aqueles que vocês não gostam, os samaritanos, e entre aqueles que vocês ainda nem conhecem, os gentios, mais longe, os confins da terra. Vocês vão ser testemunhas, vão ter poder para testemunhar. Não há testemunha eficaz do Evangelho sem poder, e não há poder sem operação do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força do braço, da carne, mas na virtude e no poder do Espírito Santo. Por isso a gente precisa orar mais antes de fazer. Buscar mais poder e menos esforço. Precisa ser mais inspiração e menos transpiração. Ele que dá poder à igreja para sair da especulação doutrinária para o campo da ação missionária e transformadora. É o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 4, você pode até abrir nesse capítulo. O contexto é muito bonito. Pedro e João, no capítulo 3, eles vão ao templo, às 3 horas da tarde, para um momento de oração. Você vai ver que há um hábito deles de ter uma vida profunda de oração e dependência de Deus. E na entrada do templo há um paralítico, e que queria apenas uma moeda, uma esmola. E eles chamam a atenção e dizem, olha para nós. E diz que eles fitam os olhos neles e dizem assim, olha, nós não temos nem prata nem ouro. Ó, no bolso está vazio. Mas o que nós temos, nós vamos te dar agora. Levanta e anda. No nome de Jesus, levanta e anda. Ele diz que ele de um salto, ele se põe de pé. E daí ele já entra para o templo, glorificando e louvando a Deus. Eu imaginei os glórias que aquele homem entrou dando no templo. Louvado seja Deus. Agora eu ando. Houve uma movimentação, a notícia espalhou. E a perseguição. Então,
Começa a acontecer, o movimento, o desejo ali das autoridades agora é calar, porque esse homem está dando testemunho. Pedro, diante desse fato, faz um discurso lindo, e logo a sequência eles são presos. Os sacerdotes, os saduceus e outros líderes vão levá-los para a prisão, eles são açoitados, vão parar perante o sinédrio, enquanto isso a igreja está orando. E diz que depois disso, a notícia é, olha, vocês não podem mais falar neste nome. Não preguem mais o evangelho. Calem-se. A notícia é para calar. Aí a partir do versículo 23, diz que eles chegam, a igreja está em oração, eles dão um relatório para a igreja dizendo assim, olha, falar que a gente não falar de Jesus mais não. E a igreja faz uma oração. E a igreja fala, Senhor Deus, dá-nos autoridade, dá-nos intrepidez, Senhor, dá-nos coragem. Não nos deixe calar. E diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Ficaram cheios do Espírito Santo. E diz que com intrepidez eles pregavam a palavra de Deus. Agora, na verdade, os judeus haviam acabado de despertar 5.000 pessoas para uma proclamação. Tira o céu pela culatra. Em todos os cantos de Jerusalém, o que se fala é Jesus agora. O povo não se cala. Não tem como prender 5.000 pessoas de uma vez. Então, o grupo vai dobrando de número, repentinamente, a evangelização. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos poder, nós temos autoridade para testemunhar da nossa fé. É o Espírito Santo que capacita uma igreja a romper as barreiras culturais, étnicas e religiosas, a fim de que o Evangelho chegue até os confins da terra. É pelo poder do Espírito que a obra missionária acontece. Ele que dá poder à igreja para perdoar os seus inimigos e amar até aqueles que perseguem. É o Espírito Santo que dá poder à igreja para morrer pela causa do Evangelho e não retroceder diante do sofrimento. É por isso que as missões aconteceram, perseguições foram levantadas, mas a igreja continua crescendo. Ele que dá poder à igreja para pregar a toda criatura e fazer discípulo em todas as nações. Quando a igreja não está pregando o evangelho, porque ela está acovardada, falta nela o Espírito Santo, o poder do Espírito. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não cumpre sua grande comissão. A tarefa vai ficar enfadonha, os crentes ficam medrosos, ficam fracos, porque achavam que poderiam fazer pela força do braço. É uma obra do Espírito. Você foi levado para um corpo espiritual agora. Você faz parte de uma ação espiritual. Você nasceu de novo. Você está dentro de uma missão superior e você precisa ser revestido de poder para você poder operar. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não vive em santidade, nem marcha de maneira vitoriosa rumo à glória. Eu quero concluir, meus irmãos, chamando a sua atenção de que nós precisamos clamar pela manifestação do poder do Espírito Santo. As doutrinas saudáveis são aplicadas por Ele. A gente só entende e entra em ação. Porque o que é doutrina saudável? Aquilo que vira prática na nossa vida. Ele que muda as nossas práticas. Ele que tira a teoria e faz virar prática. Muitas vezes nós estudamos sobre oração, sobre jejum, sobre diversos temas, mas aquilo não vira vida. Só vira conhecimento. O sujeito sabe tudo sobre oração, mas nunca dobrou o joelho e passou horas orando. É o Espírito Santo que nos leva a orar e a gemer diante do Senhor. É Ele, inclusive, que coloca a oração na nossa mente. E nós passamos a orar não o que nós queríamos, mas orar o que Ele coloca. Eu não sei se você já passou horas em oração, quando o Espírito Santo colocou todos os temas na sua mente. Porque talvez você já vai para a oração com a sua estrutura pronta. Você já tem o seu discurso. E se você orar 10 vezes, será o mesmo. Sabe por quê? É carnal. Não é orando segundo a vontade de Deus. É orando segundo a sua vontade. Mas quando você passa períodos longos de oração,
E o Espírito Santo começa a te conduzir. Então Ele vai colocando na sua vida, muitas vezes nas madrugadas, Ele vai te despertar para você orar por alguém. Nessa madrugada, por 2 vezes eu fui acordado para orar por algumas pessoas. Deus colocou em sonhos, eu comecei a sonhar. Eu entendia que era para interceder. Não sabia porquê e nem quero saber. Só sei que eu fui despertado. Você precisa ser despertado pelo Espírito de Deus para entrar em ação. Clamar pela manifestação do poder de Deus. Porque nós podemos fazer as coisas no automático, presbiteriano. Tudo no script. E sermos vazios de Deus. Mas nós podemos ser os presbiterianos mais extraordinários da história. Se nós formos cheios do poder de Deus. Aí sim. É o Espírito Santo que aplica toda a obra da salvação. É o Espírito Santo que levanta um poderoso exército no meio de um vale de ossos secos. Nós sopramos, nós profetizamos, mas é Ele que desperta o exército. E quando Ele levanta o exército vigoroso, a igreja está pronta para a batalha. O povo pode dizer assim, mas aquela igreja é fria. Aquele povo é morto. Olha o vale de ossos secos que eles são. E Deus pode estar dizendo, profetiza sobre eles. Ezequiel 37 é para hoje. A gente tem que crer, pregar e orar e buscar o poder do alto. A boa doutrina sempre será aplicada pelo Espírito Santo. Você podia baixar sua fronte, ter um tempo de oração. Clame pelo Espírito Santo hoje, no nome de Jesus. Não vou chamar você à frente, não preciso fazer isso hoje. Onde você está, se você quiser ajoelhar, se o Espírito Santo revelou a palavra ao seu coração, te deu um entendimento nesta noite, e Ele está fazendo você entender. Você quer uma ação nova na sua vida, você quer ser alguém cheio do Espírito Santo. Você possa começar a clamar por isso. É Ele que aplica todos os conteúdos do reino nas nossas vidas. É papel e obra do Espírito. Ele que nos batiza no corpo de Cristo. Ele que nos enche de poder e autoridade. Ele que nos conecta ao corpo de Cristo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Quem nos dá um novo nascimento, que produz em nós uma aproximação com o reino de Deus. Nessa noite, para ser cheio do Espírito, no nome de Jesus. Senhor, o bom desta noite é a Tua presença, Senhor. O bom desta noite é a Tua palavra, no poder do Espírito em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado porque um dia o Senhor nos selou com o Santo Espírito da promessa. Somos filhos benditos, amados do Senhor. Fomos batizados no corpo de Cristo e hoje fazemos parte da família da fé. Nós clamamos nesta noite, Senhor, um derramado Espírito sobre nossas vidas. Senhor, sopra sobre nós. Muitas vezes nós somos um vale de ossos secos. Estamos mortos, sequíssimos. Vidas insossas, vazias. Pai, como nós precisamos do mover do Senhor. Agita as águas, Senhor. Levanta o exército, Senhor. Levanta a Tua igreja. Que sejamos a geração mais extraordinária já levantada. Por isso derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Derrama dons sobre os Teus filhos. Dá-nos autoridade, poder, unção. Batiza o Teu povo com o Teu Espírito, Senhor.
de maneira que eles possam, ó Deus, ser cheios do Senhor. E quando abrirem suas bocas para testemunharem, façam isso com poder, com autoridade. Que os corações se quebrantem diante do Senhor. Ó Senhor, traz saúde doutrinária e espiritual, um avivamento na vida desta igreja. E a partir dela, nesta cidade, e a partir dessa cidade, ó Deus, ganha esse país para o Senhor. Muda a sorte, Senhor, das nossas vidas. Tira a insensatez, a letargia espiritual e nos desperta para uma vida santa, uma vida profunda com o Senhor. Nos desperta nas madrugadas, ó Deus. Coloque nas nossas mentes, nos nossos corações, ó Deus, as orações do Espírito. Ó Senhor, que esta semana seja uma semana extraordinária. Que o Senhor visite lares, que o Senhor visite vidas, que o Senhor desperte esta igreja no nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, glorifique o Teu nome em nossas vidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, acorda a Tua igreja. Amém, Senhor. Nós vamos entoar 2 hinos com o nosso coral, nos preparando para a ceia do Senhor. Logo após, os presbíteros podem tomar assento comigo à mesa.